Boa tarde. Agora eu quero falar sobre dominação e tirania em relação a amizades, dominação e tirania em relação às mulheres, dominação e tirania nos microcosmos. Existe, por exemplo, uma falta de por causa de traumas passados, e é tão importante entender os traumas passados para entender o mecanismo de funcionamento de medo do ser humano, para entender que tem que parar, por exemplo, de se comportar de algumas maneiras. Por exemplo, essa maneira que eu me comportei aqui agora, assim, mostrando raiva, alguma coisa assim. É necessário entender que, olha, estamos num momento do mundo, das relações humanas, em que muita coisa está fragilizada. Muita coisa está fragilizada. Muita gente está fragilizada. E tem gente abusando dessa fragilidade das pessoas. Por exemplo, líderes mundiais. Eu quero falar sobre o microcosmo. Às vezes, às vezes, existem algumas amizades ou pessoas próximas do mesmo círculo social de algumas amizades que se acostumaram em desrespeitar, que se acostumaram em ter um certo modo de comportamento que, por ter sido pouco podado, pouco policiado ao longo da vida, essas pessoas acabam sendo um pouco mais raivosas, reagindo de uma maneira mais raivosa, reagindo de uma maneira mais desnecessária. E essas formas de reações são relacionadas demais aos traumas, porque reações, por exemplo, é basicamente o ego querendo dizer: "Ei, eu também existo, eu também sinto, você está sentindo isso?", por exemplo, gritando essa mensagem: "Você está sentindo isso que eu estou sentindo?". E a pessoa que está escutando essa mensagem muito provavelmente vai ficar triste, sabe? Vai ficar incomodada. E é basicamente uma forma do ego falar que também existe, de outros egos falarem que existem. E às vezes, por causa de um egocentrismo, por causa de vaidade, por causa de extremo narcisismo, porque narcisismo existe em todas as pessoas. O necessário é saber balancear esse sentimento. O necessário é saber balancear todos os sentimentos. É, é um problema, por exemplo, ver. Eu sinto que é um problema ver, entre aspas, líderes em grupos de amigos, entre aspas, líderes em famílias, por exemplo, porque o poder, a influência, etc., tem que ser notada em diferentes pessoas. O poder tem que ser notado em diferentes pessoas. A potencialidade para uma tirania com o poder em uma só pessoa, por exemplo, é enorme. A potencialidade para raiva, para sentimentos ruins, de confusão e de estouros emocionais, quando o poder é focado em uma só pessoa, é uma coisa desnecessariamente horrível. É muito necessário que o poder, por exemplo, o poder. Isso já acontece no mundo com diferentes nações e diferentes líderes mundiais, etc. Só que existem muitas pessoas que querem ser muito, muito diferentes das outras. Enfim, isso deixa um pouco mais complexo. Mas, enfim, é necessário entender a existência de uma pessoa, entender, por exemplo, as nuances de uma pessoa para que se entenda como tratar uma pessoa. Claro que, por exemplo, em amizades, existem momentos que você escuta alguma coisa que você discorda e você respira fundo e você continua vivendo a sua vida. Às vezes você responde, às vezes existe uma conversa, ou um conflito, um diálogo. E isso é necessário demais. Isso é necessário demais. Diálogo é super necessário. Para entender cada vez mais as nuances das pessoas, para respeitar mais as pessoas, para deixar de ser dominador, por exemplo, ou para deixar de ser totalitário, por exemplo, para nem ser, para parar de ser tirânico, por exemplo, escutar as pessoas e ser empático. Isso, às vezes, é uma tarefa difícil porque as pessoas que às vezes se colocam em posições de que vão cuidar de muita gente como líderes, sentem que às vezes são pouco escutadas. E se são pouco escutadas, às vezes conseguem escutar pouco.
Aí eu penso, por exemplo, da necessidade de terapia, da necessidade de pessoas para conversar. E nem precisa ser terapia, podem ser pessoas amigas, podem ser pessoas da família, podem ser pessoas que querem o bem e o convívio benéfico em sociedade, por exemplo. Sobre dominação e tirania, por exemplo, em relação às mulheres, eu vejo dominação e tirania sendo basicamente os pilares do que as pessoas tentam dizer que é machismo. Dominação e tirania no machismo, por exemplo, é basicamente o homem abusando da vontade de uma mulher, abusando dos traumas de uma mulher, abusando das crenças de uma mulher, abusando das projeções de uma mulher e querendo se colocar em cima disso para dizer que é o machão, que é o poderoso, para dizer coisas do gênero. E isso é desrespeitoso demais. É desrespeitoso demais. A relação entre homem e uma mulher tem que ser uma relação pura. Tem que ser uma relação pura. Tem que ser, sinceramente, nem o homem e nem a mulher, ou ambos os homens e as mulheres, por exemplo, são seres. Nós, seres humanos, somos seres dicotômicos. Somos seres que temos luz e trevas. Eu digo relação pura quando eu falo em relação ao homem e à mulher, uma relação verdadeira, de conversa, de sinceridade, de abertura, de amizade, coisas do gênero. E essa relação, por exemplo, tem que existir entre homens e tem que existir entre mulheres. Sinceridade, mais vontade de conversar, mais tranquilidade para conversar, porque assim, essas coisas ruins de dominação e abuso e desbalanceamento de poder, essas coisas ruins, elas fazem sentido de modo errado quando um povo, por exemplo, quando um povo ou quando um grupo tem necessidade de ordem, ou quando um grupo tem confusão. E quando um grupo tem confusão é que há pouca conversa, é que há pouca igualdade, é que há pouca oportunidade para diferentes pessoas, por exemplo, de falar e ser escutado. Então, a paz, a seguridade, a confiança, as relações começam pela conversa, e na conversa uma conversa sincera e amistosa, uma conversa verdadeira, uma conversa real, em que as pessoas sentem vontade de falar o que verdadeiramente sentem. Coragem é preciso para isso. Muito obrigado.